herdeiros da era pré-histórica. Antes de os mamíferos dominarem a terra firme, este mundo pertenceu a criaturas de escamas ancestrais. As marcas dessa era ainda não desapareceram. Oculta entre florestas densas, margens de rios e ilhas isoladas, uma linhagem de répteis continua a existir. Silenciosa, mas resistente, carregando a memória de milhões de anos de evolução. Lagartos monitores espalham-se por vários continentes, vivendo entre a água e a terra, adaptando-se a todos os limites do ambiente. O dragão de Komodo é diferente. Isolado em poucas ilhas pequenas, ele não escolheu adaptar-se pela expansão, mas pelo tamanho, pela força e por uma posição insubstituível dentro do mundo fechado que chama de seu. Duas espécies, dois caminhos evolutivos completamente distintos. Uma sobrevive graças à flexibilidade e à resistência. A outra mantém-se firme graças a uma vantagem absoluta em um território limitado. Mas tanto os lagartos monitores quanto o dragão de Komodo nos lembram que a natureza não esquece aqueles que um dia dominaram. Ela os preserva como parte essencial da ordem da sobrevivência. Os lagartos monitores não impressionam pelo tamanho gigantesco, mas por uma estrutura corporal otimizada para a resistência. O corpo alongado, as pernas fortes e a cauda espessa permitem um deslocamento estável em diferentes tipos de terreno. Das margens escorregadias dos rios ao solo seco e quente das florestas, cada passo do lagarto monitor é firme e calculado. A língua bifurcada que se projeta constantemente para fora da boca não é um gesto de ameaça, mas uma ferramenta para perceber o mundo. Graças a um sistema olfativo altamente especializado, o lagarto monitor é capaz de interpretar rastros de alimento, a presença de rivais ou mudanças sutis no ambiente ao redor. Para esta espécie, a informação é mais valiosa do que a velocidade. Os lagartos monitores são mestres da adaptação. Uma dieta variada permite que sobrevivam em diferentes ambientes, desde pântanos e florestas ribeirinhas até vastas zonas de transição. Sem precisar ocupar o centro do palco, o lagarto monitor desempenha um papel silencioso de regulação, contribuindo para a estabilidade do ecossistema em que vive. Os lagartos monitores não caçam pela velocidade, mas pela paciência. Movem-se lentamente, pausando para observar cada pequena vibração do ambiente ao redor. Quando o momento adequado surge, aproximam-se com cautela, explorando o fator surpresa e a experiência acumulada, em vez de uma explosão de força. No mundo selvagem, os lagartos monitores precisam manter distância dos riscos. A competição com outros predadores, as mudanças ambientais e as variações sazonais obrigam-nos a ajustar constantemente o comportamento. A sobrevivência do lagarto monitor não está no confronto direto,
mas na capacidade de evitar perigos, adaptar-se e manter um ritmo de vida estável. No silêncio denso das florestas ribeirinhas, um movimento longo e contido começa a se revelar. A cobra-rei surge sem ruído, mas altera imediatamente o ritmo do ambiente ao seu redor. A postura erguida, o olhar concentrado e o controle absoluto fazem com que todas as criaturas próximas se tornem cautelosas. O espaço torna-se imediatamente denso quando duas criaturas ancestrais se encontram. O lagarto monitor interrompe o avanço, mantém o corpo baixo, os olhos fixos em cada movimento à frente. A cobra-rei eleva a parte superior do corpo, preservando uma distância absoluta. Não há pressa. Este é um momento de avaliação, em que cada gesto mínimo pode definir o rumo do que virá a seguir. À medida que a tensão se dissolve no ar, a floresta retoma o seu ritmo familiar. O lagarto monitor recua em silêncio, enquanto a cobra-rei baixa o corpo e desaparece entre a camada de folhas. Não há vencedores nem derrotados. Resta apenas um equilíbrio frágil, no qual cada espécie segue cumprindo o seu papel dentro da ordem selvagem. A verdadeira força do lagarto monitor não está no momento do confronto, mas na capacidade de controlar o espaço ao seu redor. Um corpo resistente, sentidos aguçados e a memória do território permitem evitar riscos desnecessários. Poucos percebem que é justamente a paciência e a habilidade de ler o ambiente que constituem a arma mais duradoura do lagarto monitor. Mas nem todos os descendentes dessa linhagem escolheram o caminho do silêncio. Em outro lugar, onde o mar envolve a terra e o espaço é limitado, a evolução seguiu uma direção oposta. A partir da mesma base ancestral, o dragão de Komodo surge como uma versão ampliada, na qual a força deixa de ser discreta e passa a ocupar o centro de todo o ecossistema. O dragão de Komodo impressiona à primeira vista pela aparência, mas o que poucos percebem está na forma como o seu corpo funciona. A musculatura densa não foi feita para longas explosões de velocidade, e sim para resistência e controle do espaço. Cada passo pesado é, na verdade, uma economia de energia, ajustada a um mundo insular onde os recursos nunca são abundantes. A língua bifurcada do dragão de Komodo não serve apenas para sondar o ar, mas para desenhar um mapa de aromas ao redor. Graças a essa percepção refinada, ele consegue orientar-se no ambiente a grandes distâncias. No espaço amplo das ilhas, a capacidade de ler sinais invisíveis é tão importante quanto a força física. Ao contrário da imagem de um predador sempre dominador, o dragão de Komodo passa a maior parte do tempo observando e aguardando. Ele compreende o ritmo de movimento do ambiente, sabe quando é o momento certo para surgir e quando é melhor permanecer imóvel.
Essa paciência é fruto da evolução em um ecossistema fechado, onde os erros são difíceis de corrigir. O dragão de Komodo não apenas vive no espaço, ele o memoriza. Trilhas familiares, áreas de descanso e zonas de atividade ficam registradas na sua memória. Poucos imaginam que é justamente essa lembrança do território que permite ao dragão de Komodo manter uma ordem estável na ilha, reduzir perturbações desnecessárias e preservar um equilíbrio duradouro. O dragão de Komodo não é agressivo sem motivo. O seu comportamento é moldado por um elevado estado de alerta e por uma consciência clara do próprio lugar. No mundo fechado das ilhas, cada indivíduo mantém uma distância definida. Quando esse limite é ultrapassado, o silêncio da observação transforma-se rapidamente em sinais de tensão. Dois dragões de Komodo interrompem o avanço a uma distância suficiente para sentir a presença um do outro. O espaço parece desacelerar. Cada movimento torna-se mais nítido do que nunca. Olhares fixos, corpos tensionados. O solo parece prender a respiração. Nesse instante, não há necessidade de ações precipitadas, pois a simples presença do outro já é suficiente para alterar a ordem ao redor. A distância final é eliminada. Dois corpos imensos colidem em uma sequência de movimentos intensos. Cada giro e cada aproximação carregam o peso do território e do instinto. O solo vibra levemente sob passos pesados. Este é o momento em que força e determinação são levadas ao limite mais elevado. Quando o movimento gradualmente se aquieta, o dragão de Komodo retorna à sua postura naturalmente contida. Nem todo confronto existe para alterar a ordem estabelecida. Às vezes serve apenas para afirmar limites que precisam ser respeitados. Nas ilhas isoladas, a força não está na dominação constante, mas na capacidade de sustentar um equilíbrio duradouro. O lagarto monitor não precisa tornar-se o centro para afirmar o seu valor. A presença discreta, a capacidade de adaptação flexível e o papel natural de regulação fazem dele um elo resistente em muitos ecossistemas. Pouco notados são justamente esses passos lentos que mantêm o ritmo da vida selvagem sem interrupções. O dragão de Komodo não representa a expansão, mas a existência plena dentro de limites definidos. Em ilhas isoladas, ele carrega a imagem de um mundo antigo, onde força e disciplina caminham juntas. A presença do dragão de Komodo lembra que a natureza não avança apenas para o futuro, ela também